Vamos então ao que Deus falou comigo? Está disposto a ouvir, sim ou não? Mesmo que não tiver, vai ter que ouvir. Lá em Deuteronômio, abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 25, por gentileza. Glórias ao nome do Senhor. Nós vamos falar sobre este assunto. Primeiro, porque ele é pertinaz no dia de hoje, e mormente também por causa de tudo que nós temos ouvido nesses dias, concernente a essa questão. Não é para contenda, porque ao servo de Deus não convém contender, mas deve ser manso, apto para ensinar, e não para contender, mas para colocar de uma maneira clara, como está na palavra de Deus, essa questão que é de tão suprema importância. Então, Deuteronômio, capítulo de número 25, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Em havendo contenda entre alguns, e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, não é esse texto não. Não, tudo bem, isso. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe não fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi que debulha. Parece que esse versículo 4 ficou meio fora do contexto, não é, desse texto aqui de Deuteronômio. Tá, não atarás a boca ao boi quando debulha. Mas quando você vai lá em 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, o que nós vamos encontrar aqui, no capítulo 9, a partir do versículo de número 9, diz assim: porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque a lei de Moisés, na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Podeis assentar. E olha que Paulo está falando aqui da liberdade e dos direitos do apóstolo, dos direitos. E dentro desses direitos que ele cita aqui, ele está dizendo: somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar, isto é, secularmente. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Paulo pergunta. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isso como homem, ou não diz também a lei? E aí entra no texto
onde a lei está dizendo: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. E aí ele mesmo faz a pergunta: porventura Deus está tratando de bois? Deus não está falando aqui de um princípio que ele mesmo estabeleceu? Porque Paulo cita essa parte aqui que foi inserida na lei por Deus. Paulo está dizendo que isso é um princípio estabelecido por Deus para a manutenção daqueles que são separados para fazerem a obra de Deus. E eu pergunto, será que eu estou errado ou enganado na análise, na exegese desse texto aqui, meu Deus? Algum erro no que eu estou falando aqui? Será que eu estou falando alguma bobagem aqui? Quando eu citei que isto aqui é um princípio estabelecido por Deus, e Paulo diz: você acha que Deus está tratando aqui de bois? Está falando mesmo de bois, quando ele diz: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo? Acaso é de bois? Ele está preocupado com bois? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. E aí, ele diz no verso 11, se nós vos semeamos coisas espirituais, ele está dizendo, vos semeamos coisas espirituais, porque essas coisas espirituais são eternas, não são passageiras, não, elas são eternas, não são temporais. Ele diz, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? É muito. Se vos semeamos coisas eternas, será muito recolher de vós aquilo que é perecível, aquilo que é passageiro, aquilo que é temporal, simplesmente uma questão de manutenção. Então veja que Paulo está tratando aqui de algo que está dentro da própria lei, inserido na lei, e muitos podem argumentar, graças a Deus, que essa questão de dízimo é questão da lei, é lá no Velho Testamento, não é isso que estão dizendo? É lá no Velho Testamento, e não tem nada a ver conosco. Até certo ponto eu creio também, é claro que eu creio nisso, só que tem um princípio estabelecido aqui, o princípio da reciprocidade. Nós vos semeamos coisas espirituais e colhemos de vós as materiais. Para que essas materiais? Para o sustento daqueles que vos semeiam coisas espirituais. É um princípio que Deus estabeleceu aqui. Muito bem, falando deste, e eu tenho falado muito disso aqui, dízimo, oferta, não é lei para você, não é lei para mim, você não é obrigado a dizimar, você não é obrigado a ofertar, nada disso, você não é obrigado, mas nunca se esqueça que isso é um princípio estabelecido por Deus, e princípios são imutáveis, assim como os dons e as vocações de Deus são imutáveis, esse princípio também é imutável. Isso nasceu no coração de Deus, isso não nasceu no coração do homem. Então veja bem que não precisa discutir essa questão da mordomia cristã, não sei, negócio de dar dízimo, e tal, são tantas perguntas, e eu vou dizer uma coisa, nas redes sociais, o que mais existe são desinformações, não são informações, são desinformações, porque o diabo, ele sabe disso, lhe resta poucos dias, e ele está fazendo de tudo para fazer desacreditada a palavra de Deus. Ela está colocando a palavra de Deus, tirando a palavra de Deus do absolutismo e colocando no relativismo. Então ele está mostrando inúmeras verdades exatamente para
desfazer ou desqualificar a verdade absoluta de Deus. Então o que ele faz? Ele solta várias mentiras, para que aqueles que não creem na verdade possam dar crédito à própria mentira. Isso o próprio Senhor disse que aconteceria nos últimos dias. Então o que vê nas redes sociais é algo estarrecedor, zombando de pastores, zombando de lideranças. Ora, nós sabemos que a piedade, diz a própria palavra, que a piedade é grande fonte de lucro. Se você quiser ficar rico com a dor dos miseráveis, não é difícil não, porque a piedade pode te levar a isso. Você pode ministrar sobre a piedade, você pode até demonstrar uma certa emoção através da piedade e não viver a piedade, simplesmente enganando a própria alma e enganando a alma de todos. E aí você arrecada muito, aí você pode comprar fazenda, bois, carros importados, tudo o que você quiser, porque a piedade é grande fonte de lucro. Se não aprendermos a contentarmos com o que temos, a piedade é um bom caminho para se faturar. E é certo que hoje existe muitos, por que não dizer centenas e milhares, que estão faturando em cima da piedade. Estão faturando e alto em cima da piedade. Mas isso não quer dizer que a piedade e mesmo a mordomia cristã não seja algo estabelecido por Deus, porque é estabelecido por Deus. Então, quando eles lutam contra isso, contra dízimos e ofertas, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Quando você encontra alguém falando mal da questão dízimo, falando mal da questão oferta, pode ter certeza que essa pessoa não está querendo viver a verdade, muito pelo contrário, ela está tentando camuflar o que há dentro dela, ela está tentando justificar algo que está dentro dela, chamado avareza. Essa pessoa, quando critica dízimos e ofertas, quando critica aqueles cujo coração Deus inclina e as mãos que se estendem para ofertar e dizimar na obra de Deus, quando criticam, é porque estão tentando minimizar uma culpa enorme que está dentro deles, tentando justificar algo que eles não conseguiram se libertar ainda, chamado avareza. Porque dízimo e oferta é sacrifícios a Deus. É sacrifícios. Você vai ver, desde o início, que dízimos, ofertas são sacrifícios a Deus. E ninguém quer fazer isso. Então, deixe-me explicar. Parte desse ponto é um princípio que nasceu no coração de Deus com um propósito. Muito bem, esta palavra dízimo, mazer, que em hebraico é mazer, que significa 10, e do grego decate, isso não surgiu aqui simplesmente por surgir, não foi. Agora, em cima deste princípio estabelecido pelo próprio Deus, desse princípio aqui, da mordomia cristã, nós temos promessas. Aí diz, mas foi promessa, vamos ver então lá. Você tem Bíblia aí? Acompanhe aí, Bereano, na Bíblia. Lá em Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios, capítulo de número 3. Vamos ver aqui o princípio. E dentro desse princípio estabelecido por Deus, promessas. Aqui em Provérbios, capítulo 3, do versículo 9. O versículo 9 e o versículo 10. Olha, preste bem atenção nisso aqui. Honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens.
e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso aqui são promessas, promessas dadas por Deus, promessas feitas quanto à atitude de dar, a atitude de entregar, a atitude de contribuir. Aí você talvez não vai entender muito bem quando diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ah, pastor, está no Velho Testamento. Está no Velho Testamento. Então deixa isso do lado. Quer dizer que isso aqui não é um princípio estabelecido por Deus, e que este Deus fiel como é fiel. Falei no rádio hoje sobre fidelidade de Deus e também a vontade beneplácita de Deus, que está inerente ao próprio Deus. Então quer dizer que aquilo que foi colocado como inspiração, porque veio de Deus, se você crê que isto aqui que estamos lendo é palavra de Deus, e que este livro é um livro sagrado, inspirado, aqui está expresso a vontade de Deus para as nossas vidas. Se assim você o crê, então, se esta parte aqui é o Velho Testamento e não implica em nada concernente às nossas vidas, então quer dizer que esse princípio estabelecido por Deus e essas promessas feitas por Deus aqui também serão anuladas, quando a própria Bíblia diz que todas as coisas foram escritas para o nosso ensino. Ora, se foi escrito para o nosso ensino, então algo temos que aprender aqui. E o que nós aprendemos aqui? Primeiro, honrar ao Senhor. Honrar o Senhor com todos os teus bens. Isso significa, nada é seu. Tudo pertence a Deus. Comprei umas terras ali, cerquei, coloquei uma porteira maravilhosa, grande, uma placa em cima: Fazenda João Felisbino de Souza, é minha fazenda, minhas terras. E Deus ri desta pessoa. A terra não é sua. A Bíblia diz, o próprio Deus falando: a terra é minha e toda a sua plenitude pertence a mim. Tudo é meu. A terra é minha com toda a sua plenitude. Também pertence a mim o ouro e a prata. Meu é o ouro, minha é a prata. Também é meu o mundo e todos os que nele habitam. E também é meu o coração do Pai e o coração do Filho. Tudo é meu. E ele chega a dizer: se eu tivesse fome, eu porventura lhes pediria alguma coisa, sendo que tudo é meu. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou falar com alguns de vocês. Tudo é meu. Tudo pertence a mim. Então, quando nós honramos ao Senhor com aquilo que nós chamamos de nossos bens, na verdade nós estamos dizendo: Senhor, nada do que tenho é meu, tudo é teu, tudo pertence a ti. Eu estou usufruindo daquilo que o Senhor está me concedendo. E Davi, sabiamente, ele chegou a dizer: do que é teu, Senhor, eu te dou. Do que é teu, eu te dou. Então veja bem, se tudo pertence a Deus, nós só somos capazes de honrar a Deus quando, na verdade, tivermos a consciência de que estes bens não são nossos, pertencem ao Senhor. Honra, pois, ao Senhor com os teus bens. Isso é, tudo é teu, Senhor, pode usar como o Senhor quiser.
esse carro não é meu, é teu, usa como o Senhor quiser, faz o que o Senhor quiser fazer dele. Senhor, essa casa onde eu abrigo não é minha, é tua, é bênção do Senhor, faz o que o Senhor quiser, tudo é teu, o salário que eu ganho não é meu, é do Senhor, é tudo do Senhor. Me ajude a ser um bom administrador dos bens do Senhor. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Você tem alguma renda? Eu ganho um pouquinho ali. Não, perguntei se você tem alguma renda. Não estou perguntando a quantia, nem Deus pergunta a quantia. Porque a coisa que mais chamou a atenção de Jesus foi uma viúva que lançou 2 moedinhas no gasofilácio. Foi isso que chamou a atenção de Jesus. Não foram os ricos chegando lá e colocando abundância lá no gasofilácio, não. Foi quando uma viúva chegou e colocou 2 moedinhas. Isso chamou a atenção do Senhor, porque ali estava inserida uma fé viva, uma fé operosa. Aquela mulher colocou 2 moedinhas, era tudo que tinha. Ela estava dizendo: coloco toda a minha vida nas mãos do meu Senhor, que pode todas as coisas, e o Senhor é quem cuida de mim. Então você já vê outro princípio no que Jesus viu. Qual o princípio que você tira daqui? Da viúva jogando 2 moedinhas de prata, 2 moedinhas ali, não sei nem se é de prata, é um nichozinho desse pequenininho assim. Eu vi essas moedinhas lá, algo tão insignificante, 2 moedinhas. E chamou a atenção do Senhor, enquanto ele contemplava os ricos enchendo lá, né, porque trazia do que eles sobejavam, não ia fazer falta nenhuma para eles, e eles traziam aquele monte de oferta. Nada disso chamava a atenção do Senhor, mas 2 moedinhas chamou a atenção do Senhor. Era tudo que aquela viúva tinha. Qual é o princípio que você tira disso aí? Por que a viúva fez aquilo? Para que Jesus visse? Ela nem estava conhecendo Jesus, nem sabia quem ele era. E por que ela chegou lá e colocou 2 moedinhas, hein? Para sair na mídia da época? Não, ela colocou, e o Senhor disse, foi o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Deus, foi Ele quem disse: esta viúva deu mais do que todos os outros, porque todos os outros dão do que lhes sobeja. Isso não é festa nenhuma, mas esta viúva, ela entregou, ela deu tudo o que tinha. Qual é o princípio que você tira disso? Fé, dependência de Deus, consciência plena de que tudo vem de Deus, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem descendo de onde? Do Pai das luzes, onde não há nenhuma variação, nenhuma mudança, vem tudo de Deus. É um princípio de dependência de Deus, de crer em Deus. Pois é. Aí você lê aqui sobre primícias, e com as primícias de toda a tua renda. Aí você diz: o que é primícias? O que significa primícias? Primícias significa primeiro. O que é primeiro? Primeiro. Primícias significa lucros, renda, aquilo que é primordial, aquilo que vem em primeiro plano. Primícias da tua renda. Isso significa: tem renda? Tem. Honre ao Senhor com as primícias, aquilo que é primordial a Deus. Primeiro, tira, se você quer honrar a Deus. Se você quer honrar a Deus, tira primeiro as primícias. Alguém perguntou para um determinado pastor o seguinte: pastor, o problema é que se eu entregar as primícias,
eu vou ficar sem pagar aluguel. Eu vou ficar com dívida para com Deus, mas vou pagar aluguel. Se eu não pagar aluguel, eu vou ficar com dívida com o homem e não terei dívida com o Senhor. Então, de qualquer maneira, eu vou ficar devendo. Como o Senhor é amor, misericórdia, complacência, eu vou pagar o aluguel, porque o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor me conhece. E ele perguntou para o pastor se era correto fazer isso. O pastor disse: eu não vou dizer que seja correto ou não seja correto, porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas uma coisa eu vou dizer para você: você é um mau administrador. Por quê que eu sou mau administrador? Primeiro, procura uma casa mais barata, que você tenha condições de pagar o aluguel. Entrega as primícias da sua renda, aquilo que é devido ao Senhor em gratidão, e pague o aluguel da sua casa. O correto é isso. Então seja um melhor administrador, porque nunca fique devendo nada em termos de Deus. Faça isso não, e nem para o homem. Então faz o seguinte: administra melhor, para que você não falte com Deus. E aqui está falando de primícias, meu irmão. É aquilo que é primordial, é o primeiro, é a primeira coisa. É a primeira coisa, e depois disso vem as bênçãos. Aí você diz: não, isso aqui é do Velho Testamento. Então perdeu também as bênçãos, porque o Senhor disse o seguinte: se você fizer isso, se encherão fartamente os teus celeiros. Aí você diz: mas eu não tenho celeiro, não moro na roça. Meu irmão, você sabe muito bem o que a Bíblia está dizendo. Celeiro, te fartarão, vai encher fartamente o seu celeiro. Significa, você não terá necessidade alguma. E outra coisa, vai transbordar de vinho os teus lagares. Significa, tudo aquilo que você está trabalhando para produzir, isto vai de tal maneira, não é? Os lagares vão transbordar de tal maneira que você vai ficar impressionado e olhando e vendo, diz: meu Deus, que coisa maravilhosa. É promessa de Deus. Agora eu digo, se Deus é fiel, se Ele é fiel, e Ele é fiel para com sua palavra, e Ele diz isso, porventura Ele cumpriria ou não? Deus cumpre a sua palavra ou não? Então, se eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Agora tem uma coisa: para eu honrar ao Senhor com os meus bens, e honrar ao Senhor com as primícias da minha renda, a primeira coisa que eu tenho que entender é conhecer o Deus que eu sirvo. Porque se eu não conhecer o Deus que eu sirvo, eu não vou entrar nessa. Mas se você conhece o Deus que você serve, Ele é um Deus poderoso. É um Deus que chama à existência as coisas que não existem em seu favor. É um Deus que nunca vai desamparar o justo e nem deixar a sua descendência padecer necessidades. É o Deus que tem promessas maravilhosas para a minha vida e para a sua vida. E é este Deus quem me sustenta, porque Ele que faz com que as nuvens derrame aguaceiros sobre a terra, regando a terra, fazendo a terra produzir, dando semente ao que semeia e pão ao que come. Isso é Deus, é quem faz. Ora, se há promessas de Deus sobre essa atitude minha em relação a Deus, não por barganha, porque quem conhece a Deus não entra nessa de barganhar com Deus. Vou entregar para que eu então receba de Deus estas. Não é nada disso. Eu honro ao Senhor com todo o que eu tenho, com as primícias da minha renda, porque eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito, está fazendo e ainda irá fazer na minha vida. Eu ouvi um testemunho outro também, que eu achei maravilhoso. Um irmão, um pastor, contando o testemunho dele. Ele foi adotado desde criancinha, foi adotado por um pastor e sua esposa.
eles eram muito pobrezinhos. E esse pastor, que era o pai adotivo dele, junto com a sua mãe, foram pastorear uma pequena igrejinha, uma igrejinha bem pequenininha, pobrezinha. E ele disse o seguinte, que um dia ele estava indo para a igreja, não tinha tomado o café da manhã, porque não tinha. Mas a criancinha, que era ele, quando era pequenininho, ele achou que estava jejuando. Então, não, nós estamos jejuando, então vamos para a igreja. Mas não era jejuando, é porque não tinha mesmo. Mas todos os domingos eles comiam frango e macarronada. Fazia o franguinho separado, a macarronada ali, o queijinho. Todo domingo faziam isso. Só que naquele domingo não tinha absolutamente nada. Nada. E o pastor chorou muito antes de sair de casa, o pai adotivo dele. E foram para a congregação e tal, e voltaram, né? E a esposa disse, olha, não tem nenhum grãozinho de nada aqui em casa. Não tem absolutamente nada. E ele ficou assim, preocupado. E ela disse, eu só temo uma coisa. Ele falou o quê? Eu só temo pela honra e pela... Como que foi a palavra que usou? Pela reputação de Deus. Eu temo pela reputação de Deus. Mas por quê? Não, porque Deus é o provedor, Deus é o nosso sustentador, Ele nunca vai deixar faltar, é promessa. E agora, se Ele não está nos dando, eu temo pela reputação de Deus. E ele ouviu aquilo, e ela ficou ali, a criança tal, veio para almoçar também, não tinha nada. E de repente a criancinha, que era ele, ouviu o pai mexendo nos pratos lá e tal, barulho de talher e tal. Era o pai colocando tudo ali sobre a mesa, não tinha nada, absolutamente nada. Mas todos os domingos que eles faziam isso, eles davam as mãos e oravam, agradeciam e depois iriam comer a macarronada ali com o franguinho. Esse dia não tinha nada. Aí de repente ele falou, mas está mexendo em panela com ele lá, será que o papai arrumou alguma coisa para comer e tal? Ele falando. E de repente ele ouve o grito do pai, vem para comer. Oi, vem aí, para a gente comer. Vamos fazer oração e vamos comer. E ele foi correndo achando que, quando chega lá, não tinha nada. Prato branquinho, limpinho, assim, não tinha absolutamente nada. Mas o pai chamou para comer. E aí, o pai disse, bom, nós oramos antes de comer, nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus antes de comer. Então vamos dar as mãos e vamos louvar o Senhor e vamos agradecer a Deus pela refeição. E o menino deu a mão e tal, mas não tem nada, absolutamente nada. E aí ele orou, eu disse, pai, todos os domingos nós comemos uma macarronada e um franguinho aqui, mas hoje não tem nada. Já que não tem nada, a única coisa que não pode faltar aqui é louvores ao teu nome. E começou a louvar o Senhor e agradecer ao Deus Senhor. Tinha nada. Aí alguém começou a espancar a porta, batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta, e a criança vai, sai lá, e o Senhor pergunta, escuta, é aqui que mora o pastor daquela igrejinha ali? É aqui mesmo, e tal, é aqui. E aí o pastor vem chegando, mais a esposa, e o Senhor disse, olha, eu não sou crente, mas eu estava lá no supermercado e alguma coisa mexendo comigo, e deu uma coisa esquisita, e mandando eu fazer isso, mandando fazer aquilo, para me trazer para o pastor daquela igrejinha. Você é o pastor daquela igrejinha? Sou. Falou, pois é, os trem está tudo aí no carro aí para entregar para o senhor, porque eu estava sentindo lá e me falando fazer isso, aí eu fui fazendo. Aí o seguinte, só que não tinha, e ele estava com uma coisa na mão, e o cheiro, não veio, o cheiro de frango, né, e macarronada. Aí ele disse, só que aí não tinha muita coisa para comprar lá, a única coisa que tinha lá era essa macarronada e esse frango. Vocês já almoçaram? Aí o menino disse, não. Pois é, então a única coisa que tinha, macarronada e frango, e o resto das compras estão ali.
isso que Deus faz. Porque Deus é fiel, Ele não muda. Ele não muda. E quando nós falamos de mordomia cristã, de entrega, quando nós falamos de algo que é um princípio estabelecido por Deus, o que Deus está querendo de mim, de você, não é as suas primícias, não é a sua renda, não é nada disso. O que Deus está querendo é intimidade, dependência. É que Deus quer que você o conheça, que você saiba que o provedor da sua vida é Ele, e que é Ele que está te dando. Ele não vai te deixar faltar absolutamente nada. Portanto, é uma questão de fé, é uma questão de gratidão, é uma questão de crer, é uma questão de intimidade com Deus, é uma questão de verdadeira conversão a Deus. Então aqui estão as promessas de Deus. Aí você diz, mas tudo certo. Aí fala assim, quer ver? Não vai demorar nada, ele vem aqui em Malaquias. Tá, eu vou em Malaquias. Tá, eu vou em Malaquias. Preste bem atenção numa coisa, vamos lá. Malaquias capítulo 3, que é muito conhecido e muito falado, é o versículo que eles mais arrebentam, é este aqui. Malaquias 3, versículo de número 10, não é? Onde está escrito, trazei todos os dízimos, porque primeiro tem uma pergunta aqui, roubará o homem a Deus? E aí o Senhor diz, todos vós me roubais. Está dizendo para a nação de Israel, todos vós, não é para mim, não é para você não, é para a nação de Israel. Todos vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas, por isso com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Então trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Até aqui tudo certo. O que Deus está dizendo para a nação de Israel? Vocês estão morando nas suas casas estucadas, confortáveis, enquanto a minha casa está em ruínas. Não está havendo culto, não está havendo pregação da palavra, não está havendo honras ao meu nome, enquanto vocês estão na casa estucada de vocês, vivendo conforto, vivendo a própria vidinha de vocês, e a minha casa está em ruínas. Vós estáis me roubando. Roubando por quê? Porque era lei, tinham que levar os dízimos e as ofertas, para que houvesse mantimento na casa de Deus. Isso é para o sustento daqueles que estavam ali, trabalhando para a glória de Deus, separado, princípio, gente, estabelecido por Deus. E diz, vós me roubais, vós a nação toda. Então trazem o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento para que haja condição de funcionamento, condição de culto, de aprendizado, de adoração, de intercessão, de coinonia. E depois ele diz algo tremendo, que foi a única vez em toda a Bíblia que Deus fez isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Fazei prova de mim, seus incrédulos, avarentos, ladrões. Traga os dízimos e fazei prova. Vê se eu sou fiel nas minhas promessas e não. Quer dizer que isso aqui não vale, só vale para o Novo Velho Testamento. Não tem princípio nenhum estabelecido aqui. Então eu não preciso estudar o Velho Testamento, para quê? Tudo passou, é só para o povo de Israel. Não tem princípio de Deus aqui. Qualquer coisa que Deus fale aqui, Ele fala baseado em seus princípios, tanto para a nação de Israel, como para qualquer um que o serve. É princípio estabelecido por Deus. Ele está falando aqui de honras a Ele. Ele está falando de dependência dEle. Ele está falando de bênçãos que só Ele pode dar, e que o homem esquece e de repente se afasta, banalizando estas promessas que são princípios imutáveis de Deus. Mas negócio de 10% dízimo lá, é só para o povo de Israel. Concordo. Só que tem uma coisa, ali era lei, e hoje nós estamos vivendo a graça. É por isso que Paulo nem fala em questão de dízimo, para você trazer os seus dízimos, nem fala, porque é graça de Deus. Graça de Deus, limitar a graça de Deus em lei. Na lei era 10%, Deus inseriu isso. Mas a graça, 10% é algo que
nem se nomeia, porque é graça de Deus. Então os que vivem na graça de Deus têm que ter mais consciência de Deus do que aqueles que viviam nessa época. Porque hoje estamos vivendo pela graça de Deus, um favor imerecido. Portanto, se é graça de Deus, e eu tenho consciência do que Deus fez, está fazendo, ainda irá fazer pela minha vida, 10% é nada, porque o que Jesus pede de mim, não é 10%, Ele pede filho meu, dá-me o teu coração, dá-me o teu tudo, despojai-vos do velho homem, e revesti-vos do novo homem, criado em justiça e em verdade. Significa, eu quero tudo de você. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Eu quero tudo de ti. Eu quero comandar a sua vida. Eu quero prover a sua vida. Eu quero que você dependa de mim. Eu não quero mais que você esteja com autogoverno, conduzindo a sua própria vida, porque você não tem como fazer isso. Então, deixe que eu faço isso. E quando ele diz, deixe que eu faço isso, ele está dizendo, eu quero uma entrega total e não parcial. Eu não quero 30%, 80%, 90%, eu quero 100% de ti. Primeiro que conversão é mudança radical. Significa, é morte do eu, para que Cristo viva em mim. Então significa, 10% nem se menciona. Então quando se fala em primícias, está falando disso. Quando se fala desses dízimos, Deus acrescenta, provai-me nisto. E por que será que Deus diz, provai-me nisto, para o povo? Por causa da incredulidade. Não estavam trazendo os dízimos, e quando trazia o pior do rebanho, o cego, o manco, como se Deus, pudesse aceitar isso. Não, Deus é amor, Ele vai aceitar aqui. Tá? Não pega do melhor não, tem uma que ficou manca, nasceu manca, traz a manca. Ah, tem outra que ficou cega, traz a cega também. Vamos oferecer tudo isso lá, na presença de Deus. E Deus disse, leva para o teu governador, para ver se ele aceita a manca, a cega. Se ele não aceita, eu tenho que aceitar. Significa, o que Deus está dizendo aqui para esse povo, é o seguinte, vocês se esqueceram de mim. Vocês se esqueceram de tudo que eu tenho feito em vosso favor. Eu tenho amado vocês, vocês perguntam, em que o Senhor tem nos amado? Eu digo, porque vocês estão me roubando, vocês dizem, quem estamos roubando? Ninguém consegue roubar a Deus, não. E assim por diante, vocês se esqueceram, não há mais gratidão, não há mais consciência da minha grandeza, não há mais, vocês simplesmente se esqueceram. Dízimo e oferta é gratidão a Deus, dízimo e oferta é culto a Deus. Dízimo e oferta, não é que Deus te prensa na parede e diz, entrega, entrega, não é nada disso. Ele está querendo que você entenda que quem te deu tudo foi Ele. E se você tiver consciência das dádivas de Deus, então dízimo e oferta vai ser algo prazeroso. Por isso que Paulo diz, quando vocês fizerem isso, façam de maneira deliberada. Não precisa ninguém ficar insistindo com vocês, não precisa pressionar vocês na parede para isso não. Quando vocês for fazer isso, faça deliberadamente, porque deliberadamente eu decidi, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, e não vai me faltar absolutamente nada. Absolutamente nada. Então faça de maneira deliberada. E outra coisa, faça com alegria, não faça com tristeza não. Poxa vida, eu ganho 20 mil conto, agora eu tenho que dar 2 mil. 2 mil, 2 contos. Tenho que entregar 2 contos ali.
Você está me entendendo? Isso significa, o que está levando você a pensar nisso? Poxa, eu ganho isso, vou ter que entregar isso. Meu Deus, é muita grana. O que está levando você? Eu tenho certeza que essa voz não é do Espírito de Deus. Não, não é do Espírito de Deus. Essa, se não é a voz do capeta, eu vou dizer de onde vem. Vem de dentro de você, da sua avareza, do seu egocentrismo, vem do seu egoísmo. E isso está vindo de dentro de você, da sua incredulidade, porque você não crê no Deus que você serve. Você menciona o nome dele, mas não crê no poder dele, na dimensão do poder, na soberania deste Deus. Você não crê que Deus é que te dá respiração, você não crê que Deus é que te dá saúde, você não crê que aquela porta que você trabalha é Deus que abriu. Não se esqueça, ele tem a chave na mão, ele pode fechar e ninguém mais vai abrir. Você não, você se esqueceu disso, e agora você olha só apenas por 2 contos que você tem que entregar. E é uma coisa, esqueceu que isso não é seu, que é de Deus, e que você realmente está trabalhando com aquilo que não é seu, é de Deus, porque você já ouviu falar sobre isso, mas você não está exercitando a sua fé, você está vivendo a sua incredulidade, é a sua incredulidade. E já aqui tem um monte de gente que está falando do dízimo, ajunto-me também com eles, para dizer que o dízimo é heresia, que oferta também é heresia, que nada disso se deve fazer. Eu vou ajuntar a minha voz com a voz deles, porque pelo menos assim eu minimizo um pouco a minha consciência, porque eu vou continuar sendo avarento, e a avareza é pecado de idolatria, feitiçaria aos olhos de Deus. Significa, eu estou tomando consciência que vou para o inferno, não tem importância, vou assar no inferno, mas não entrego o meu dízimo nem minha oferta. Só que aquilo que você não entrega, quem vai usar é o diabo. E ele vai usar com tudo. Vai bater o carro, uma enfermidade, remédio que não tem tamanho, é conta para lá, é conta para lá, vai explodindo de todos os lugares. Todos os lugares. A mordomia cristã implica em honrar o Senhor. O contrário de honra, nós encontramos lá em Atos, não é verdade? Sim ou não? O contrário da honra, nós encontramos um exemplo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, que você já conhece, de cor e salteado. Você, pastor, já vai lá. Vem aqui, vamos passear um pouquinho na Bíblia. Tenha paciência comigo, só um pouco. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, por gentileza. 5, a partir do... Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. Reteve por quê? Reteve. Até aí tudo bem, pode reter, é seu mesmo. Você pensa. E levando o retorno, depositou aos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? Vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio de hipocrisia espiritual? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e o levando e o sepultaram. Hipocrisia, mentira, querendo enganar e se dar bem. Veio a mulher, Safira, e Pedro disse: foi assim que vocês fizeram? Isso aqui é o todo da venda lá? Pedro, é o todo, nós estamos entregando tudo. Por quê? Por que você permitiu que Satanás fizesse isso com vocês? Olha por baixo da porta, está vendo aqueles pés? Aqueles pés foram os que sepultaram seu marido e também levarão a ti. Morreu também. Isso aqui é o contrário de honrar a Deus. Isso aqui não é honrar a Deus. Aquilo que você propõe no seu coração, para Deus tem que ser correto, porque Deus faz a leitura de nossos corações, Ele pesa de longe os nossos pensamentos, Ele conhece tudo
dentro da minha vida e da sua vida. E Ananias e Safira vendeu a propriedade, porque viram que Barnabé fez isso, né? E os apóstolos ficaram alegres, tudo, por causa dessa entrega de Barnabé, e eles queriam se dar bem também na comunidade dos santos, e venderam a propriedade, e aí os dois juntos comunaram ali, os dois, olha, vamos seguir, vamos dar a metade, entendeu? E a metade vai ser como um todo. Aí eu vou dizer assim, você vai dizer assim também, tá bom? Esse é o nosso álibi. Tudo certo? Tudo certo? E foram tentar mentir. Ninguém mente ao Espírito de Deus. Ninguém. Se você não quer entregar o dízimo, e nem tampouco estender a mão para ofertar, fique com você, mas seja sincero. Não comece a combater os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, não. Combata você mesmo. Comece a mergulhar para dentro de você mesmo. Censura você mesmo. Desqualifica você mesmo. Mas não desqualifique a palavra de Deus. Isso é um princípio. Não, isso aí é lei. Não. Aí você diz, é lei. Aí eu sou obrigado a voltar aonde? Lá em Abraão. Pois é, Abraão veio de uma batalha, Deus lhe deu vitória contra os 5 reis, e ele trouxe Ló, toda a sua família e todos os que de Sodoma e Gomorra que estavam sendo levados, uma vitória maravilhosa. E pegou os despojos, e quando voltava Abraão, quem saiu ao encontro de Abraão? Melquisedeque, o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, saiu ao encontro de Abraão. Alguém disse, esse é o sacerdote Melquisedeque, é o rei de Salém. E Abraão, por certo, tremeu, porque era o sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão se encontra com Melquisedeque, que é um antítipo de Cristo. Ele encontra com Melquisedeque. E ele então, no seu coração, ele resolve dar o dízimo de todos os despojos a Melquisedeque. E Melquisedeque oferece a Abraão pão e vinho. Que maravilha! E o abençoa. Olha, o maior abençoa o menor. Então, significa, Melquisedeque era o representante maior, e abençoou o menor, que é o pai da fé. E aí o escritor aos Hebreus vem e explica tudo isso também. Aí, alguém aí na mídia diz, mas ele deu o dízimo, foi dos despojos. Do dele mesmo ele não deu nada. Meu irmão, olha o que está sendo dito aí fora. Isso aqui não é desmerecer a palavra de Deus? Ora, ele deu o dízimo dos despojos. Eu pergunto, reflita comigo, por que Abraão deu os dízimos dos despojos para Melquisedeque? Gratidão. Sabe o que levou ele a dar o dízimo dos despojos? Porque ele foi grato a Deus. Ele diz, essa vitória foi Deus quem nos deu. E como gratidão a Deus pela nossa vitória, eu entrego o dízimo de todos os despojos. Gratidão, reconhecimento de que a nossa vitória vem de Deus. Gratidão. Então nós já aprendemos como princípio: dízimo é dependência, dízimo é reconhecimento, dízimo é gratidão a Deus. Sim ou não? Dízimo é esperar em Deus. Não, eu não vou dar tudo não, porque pode ser que esse caminho aí não leva a nada e depois vai me faltar. Isso é incredulidade. Ou eu creio que Deus pode, ou eu não creio. Ou eu faço com alegria, deliberadamente, ou eu não faço. E fico na minha incredulidade, mascarada de um debate teológico com dízimos e oferta. Meu irmão, cai na real. Não entrega dízimo nem oferta, sabe por quê? É porque você é mau.
Você é mau. Caia na real. Olha para dentro de você. Está prevalecendo o que aí? Não está tendo gratidão a Deus? Não reconhece Deus como aquele que provê tudo na sua vida? Você não está reconhecendo isso não. Você quer as benécias de Deus, mas você não quer essa reciprocidade com Deus. Entrega a Deus como gratidão, e Deus tem promessas em cima da sua gratidão. Mas eu não creio nisso. Bom, se você não crê, então está tudo selado e acabado, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não, mas eu não entrego dízimo, mas eu aí ajudo um irmão aqui, ajudo outro irmão ali. Tá, isso é maravilhoso, mas isso aí é outra coisa, é oferta sua, entendeu? Tudo bem, pode fazer à vontade, mas só que tem uma coisa: se você congrega aqui ou em qualquer outra congregação, você é responsável pela manutenção dela. Por isso que a Bíblia diz: trazeis todos os dias a casa do tesouro, a manutenção desta casa, para que haja culto. Aí não venha dizer para mim, não, entregar o dízimo, não, porque eu não sei, porque ela não tem papel aí escrito nenhum, não tem prestação de conta aqui, não tem isso, não tem aquilo. Eu vou prestar conta. Se você pedir para mim prestar conta para você, então fique com seu dízimo, com a sua oferta, porque na verdade você não está fazendo deliberadamente, você não está fazendo com alegria, você não está fazendo para o Senhor, você está investindo e você quer saber aonde está sendo investido o que você está investindo. Aí já é negócio, aí não é mais gratidão a Deus, não é? Porque qual é o princípio? O que a sua mão direita fizer, que não saiba a esquerda. Primícias é o reconhecimento de Deus em primeiro lugar. E outra coisa, quem entrega as primícias, colhe semente de bênçãos. Quem sabe entregar Isaac, vai receber toda uma geração abençoada. E Abraão entregou Isaac. É entrega, é entrega. Entrega dos dízimos de Abraão a Melquisedeque foi nada mais do que uma atitude de gratidão, de reconhecimento do poder, da soberania de Deus. Há muita coisa aqui. A questão que Jesus disse: vocês dizimam o endro, o cominho, pequenas sementinhas, vocês dizimam tudo. Disse lá para o sinédrio, os responsáveis pela lei, por ensinar, os escribas, anciãos. E Jesus disse: olha, vocês têm que fazer essas coisas mesmo. Só não pode deixar de lado o quê? Só não deixem de lado o quê? A justiça, a misericórdia, a complacência. Faz essas coisas, mas não deixe as outras de lado, não. Jesus estava dizendo o seguinte: tem que fazer isso mesmo, mas não pode deixar as outras coisas. Não pode deixar as outras coisas. Enfim, mas Paulo ensinou muito sobre mordomia cristã. Mas ele não toca na questão dízimo, porque dízimo ficou efêmero no tempo da graça. Porque agora é uma questão diferenciada. Não é mais lei, não é uma imposição. Agora é gratidão, é consciência. É tanto que tudo está baseado nisso. Nós lemos lá o amor. Você pode fazer tudo, mas se não tiver amor, este é o princípio, lá de dentro. Por que você está fazendo isso? Lê a Bíblia? Leio. Por que você está lendo? Você ora? Oro. Por que você está orando? Você vem ao culto? Venho. Para que você vem ao culto? Deus não quer saber da sua atitude, olhando para você cegamente, não. Ele lê o porquê das coisas.
dízimo, oferta, ele pergunta: você dizima? Dizimo. Por quê? Você oferta? Oferta. Por quê que você faz isso? É isso que Deus quer saber. E é isso que Ele sabe, porque Ele mergulha dentro de cada um de nós. Ah, pastor, eu ganho tão pouquinho. Ninguém está perguntando quanto você ganha. Ninguém está perguntando se o seu dízimo é 10 reais, R$1. Ninguém está perguntando isso. O que está sendo dito é que é um princípio, e esse princípio se estabelece na vida dos santos, dos convertidos ao Senhor, que está pronto não somente para doar, mas também para se doar a Cristo Jesus. Portanto, mordomia cristã, princípio de Deus. Os homens podem ranger os dentes, podem discutir o que quiser, mas esse princípio continua: não atarás o boi, a boca do boi quando debulha. E os que pregam o evangelho, vivam do evangelho. E se vos semeamos as coisas espirituais, deixe colher-nos de vós as materiais. Amém? Foi duro? Então vamos ficar de pé. Eu não sei, talvez você queira se converter hoje. Porque é uma questão de conversão. Deus tem te dado muito, meu irmão, minha irmã. Mas o que conta é a fidelidade e a lealdade ao Deus que você serve, não ao homem. Não é ao homem. Não faça isso para o homem, mas faça para o Senhor. E o Senhor que vê tudo secretamente, tem promessas tremendas para a sua vida. Fazei prova dele, para ver se ele não cura essa avareza. Ele vai curar você, e a bênção virá, porque ele é fiel em todas as suas promessas. Falaria eu e não cumpriria, prometeria eu e não aconteceria, diz Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus glorioso e eterno, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Agradecemos-te, ó Deus, pela verdade gloriosa do Senhor. Ó Deus, porque é uma verdade que às vezes dói em nós, mas é necessária, porque o Senhor mesmo faz a ferida e o Senhor mesmo sara. Por isso, Deus glorioso, esta é uma parte nossa no ser humano, onde na verdade desde os primórdios, Senhor, o homem luta para acumular, o homem luta para ter, mas ele não quer ser, ele não reconhece que o Senhor é a fonte de todos estes bens. Deus glorioso e eterno, isso somente o teu Espírito pode realizar em nossos corações e em nossas vidas. Esteja, pois, a abençoar o coração que se inclina, a mão que se estende, ó Deus, para abençoar, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, e é dando que se recebe em todos os aspectos da vida, é dando que se recebe. Pai bendito, que os nossos corações sejam ensináveis, e que nós, ó Deus, venhamos nos vergar diante desses princípios estabelecidos pelo Senhor. Ó Deus, não vamos pressionar ninguém, mas o Senhor, ó Deus, é que faz com que todos nós venhamos chegar, ó Deus, à consciência plena da condição em que estamos vivendo perante o Senhor. Tantas justificativas quando o princípio do Senhor está cravado em nós, e muitas vezes nós estamos lutando e relutando contra esses princípios, ó Deus, porque queremos esconder dentro de nós a nossa avareza, o nosso egoísmo,
egoísmo e o nosso egocentrismo. Mas, ó Deus, quebra tudo isso, desfaz tudo isso e ajude-nos a despojarmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem, criado em justiça e em verdade. Muito obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus. E eu aplaudo o meu Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo de Deus. Aleluia, aleluia. Oh Deus bendito, agradecemos, Senhor, pela recuperação do Noah. Ele está curado para a glória do nome do Senhor. Oh Deus, opera milagres nos leitos de enfermidades, nas UTIs, pelas ruas. Oh Deus, opera com teu poder, porque só o Senhor faz aquilo que o homem jamais terá condições de fazer. Mas o Senhor é poderoso. Envia a tua palavra, cura, liberta, restaura, fortalece, porque o Senhor é Deus. Fica com o teu povo, leve-nos, ó Deus, na tua paz, leve-nos, ó Deus, na tua graça, em nome de Jesus. Amém.